Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e nesse vídeo aqui eu vou te passar o beabá, aquilo ali que é básico, que se você dominar você vai conseguir aí ter sucesso no cultivo de rosas do deserto, pode ter certeza. Acompanhe esse vídeo aqui até o final. Olha, se você está chegando agora aqui no canal, é novo por aqui, não esqueça de clicar no botão de se inscrever, se inscreve no canal, vamos aumentar aqui essa comunidade de apaixonados por rosas do deserto. E clica no sininho também para você ser sempre notificado quando tivermos novos vídeos por aqui. Antes da gente partir aqui para o conteúdo, eu vou te fazer um convite especial. Já pensou em você fazer parte de uma comunidade de centenas de pessoas com os mesmos interesses que você, também apaixonados por rosas do deserto? Pessoas que são mais experientes, outras nem tanto, mas todos se ajudando. E eu, estando lá nessa comunidade, sim, essa comunidade existe. É o meu curso completo do básico avançado, o método Rosas do Deserto de A a Z, que agora na versão 2.0, ele te garante o acesso vitalício. Você vai se inscrever apenas uma vez, vai se matricular uma vez e você vai ter acesso a todos os conteúdos, ao grupo dos alunos no qual eu estou, você vai poder tirar dúvidas diariamente, pessoalmente comigo, e você vai ter acesso a todas as mais de 40 aulas e atualizações para sempre. Tudo isso para sempre, com acesso vitalício. Agora, quer saber mais? Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo aqui, e lá vai ter todas as informações sobre o método Rosas do Deserto de A a Z, e eu te espero lá dentro. Cada vez mais pessoas têm chegado aqui nessa comunidade de apaixonados por rosas do deserto, pessoas que estão interessadas em cultivar essas plantas maravilhosas, e muita gente acha que é complicado, que é difícil cultivar rosa do deserto. E eu te digo bem por aqui, olha, não é assim, não é difícil cultivar rosa do deserto. E nesse vídeo aqui eu vou te passar aqueles cuidados básicos que você pode ter aí com essas plantas que vão te fazer ter sucesso aí com elas. Sim, não precisa ter receitas mirabolantes, não precisa ter cuidados muito específicos. Se você fizer o básico que eu vou te passar aqui, você vai ver que as suas plantas elas vão se desenvolver bem. Lógico que existe passos mais avançados, né? Estágios mais avançados no cultivo que você pode experimentar. Mas com o que eu vou passar aqui, com certeza você vai conseguir cuidar de muitas rosas do deserto aí muito bem. Então vamos lá, vamos supor que você está comprando aí uma rosa do deserto, chegou em casa com uma rosa do deserto nova, vai começar aí essa aventura no cultivo dessas plantas. O que você vai ter que fazer com essa planta nesse primeiro momento aí para você começar a cuidar bem dela? Primeira coisa, quando você chega com uma rosa do deserto nova na sua casa, é você ter certeza de que ela está saudável. Sim, porque, por exemplo, se você tiver já outras plantas na sua casa e você chega com uma planta doente, pode ser que essa planta doente passe uma doença para as suas demais plantas e aí você tem um problema grande aí depois, tá? Então a primeira coisa é você ter certeza de que essa planta está saudável. Então o que a gente faz aqui quando a gente chega com uma planta assim em casa? Olha, eu costumo apertar bem assim para olhar o torrão primeiramente. Você vai retirar ela do substrato sem mexer com as raízes. Você vai só verificar o torrão. O torrão é esse substrato que fica compactado aqui ao redor das raízes e ele fica aqui no formato do vaso onde a planta está. Então simplesmente você vai apertar assim, olha, e vai com todo cuidado retirar o torrão. E aí você verifica se você tem sinais de podridão, se você vê sinais de raízes podres, se você vê algum bichinho andando aqui como um cochonilho de raiz, que é um bichinho branquinho, né? Então você fica, ó, dá uma olhada completa aqui, vê se você enxerga alguma anormalidade, alguma coisa que pareça anormal. Se você não enxerga nada anormal nessa planta aqui, nesse torrão, é um bom sinal de que a sua planta ela não está sendo parasitada, não tem nenhuma praga ali que possa de repente contaminar as suas demais plantas, tá? Se por acaso você vê algum sinal de podridão, aí você tem que partir para os cuidados específicos. Podridão, a gente tem vídeos aqui no canal ensinando sobre isso, mas no momento aqui a gente vai partir do pressuposto de que essa planta está saudável, tá? Então vamos lá.
temos aqui, não temos nenhum sinal de podridão, vamos retornar ela para o vaso. E a partir daí, como é que eu vou cuidar dessa rosa do deserto que chegou agora na minha casa? Você já teve certeza de que ela não está doente? Agora vamos para os cuidados básicos, que é relacionado ao substrato e à rega. Você tem duas opções para seguir com essa planta que está aqui. Muitas vezes você chega com ela na sua casa e ela já está num vaso um pouco pequeno, né? E aí você quer transferir ela para um vaso maior. Então você vai pegar ela com esse torrão e transferir para um vaso maior, e nesse vaso maior você vai completar com um substrato novo, tá? E aí vem a grande dica, como é que deve ser o substrato para a sua rosa do deserto. Então a primeira coisa que eu falo é que não existe uma marca específica, não existe uma marca que seja melhor, uma marca que seja milagrosa, não existe isso. Eu sempre falo para os meus alunos lá no curso, o importante é você saber como deve ser o substrato da sua rosa do deserto. E como é que deve ser? Deve ser um substrato leve, deve ser um substrato com ótima drenagem e com uma ótima capacidade de retenção de nutrientes para a sua planta. Tá? Então vou te mostrar um exemplo da aparência de um bom substrato para a rosa do deserto. Olha aqui, isso aqui na minha mão. Olha só, substrato bem leve, tá? Cheio de fibras de coco, de partículas aqui que vão ajudar na drenagem. Olha isso, bem leve, tá? Bem granuloso, com partículas grandes, tá? Esse é um substrato que aparenta ser bom para as rosas do deserto, tá? Um substrato com grandes partículas, porque com certeza esse aqui ele não vai reter água. A água vai escoar através dele, ela vai ser um substrato bem drenante e é disso que a sua rosa do deserto precisa. E um substrato com ótima drenagem. Se você tem um substrato com uma ótima drenagem, isso vai permitir com que você pratique na sua rosa do deserto a rega ideal, tá? Porque se você tem um substrato que retém água, aquela água ela vai ficar retida, ela vai ficar empoçada, vai ficar acumulada por muito tempo ali presa naquele substrato, e isso vai criar um ciclo que vai alimentar os micro-organismos maléficos que estão ali naquele substrato, que são principalmente fungos e bactérias que causam a temida podridão nas suas rosas do deserto, a podridão das raízes, que é o que mata a sua rosa do deserto. Ó, dificilmente você vai matar uma rosa do deserto de sede, você passar um mês viajando e deixar de regar essa planta durante um mês. Ela não vai morrer, muito dificilmente, tá? Dificilmente você vai matar uma rosa do deserto se você deixar ela jogada lá às pragas, se você tem lá ácaros, cochonilhas, pulgões atacando essa planta. Dificilmente ela vai morrer, ela vai ficar feinha, vai ficar debilitada, mas dificilmente ela morre. O que mata a rosa do deserto é a podridão. E a podridão ela é causada pelos fungos e bactérias que se desenvolvem em um substrato que retém muita água e um substrato que tem muita matéria orgânica. E aí vem mais uma dica fundamental com relação ao substrato para sua rosa do deserto. Muita gente gosta de colocar esterco, né? Esterco de galinha, esterco de gado, matéria orgânica aí no substrato. Muitíssimo cuidado, tá? Muitíssimo cuidado, porque esta matéria orgânica alimenta e muito esses micro-organismos que causam podridão. Mas alimenta também a rosa do deserto. Então muita gente vai dizer agora, eu coloco esterco no substrato aqui das minhas plantas e elas se desenvolvem super bem. Sim, a rosa do deserto ela vai se desenvolver bem quando você coloca matéria orgânica no substrato. O problema é que você está ali a um passo de ter problema com podridão. Então você não deve colocar matéria orgânica no substrato, ou se colocar deve ser uma quantidade mínima. No máximo ali 5% da composição desse substrato você pode colocar uma matéria orgânica ali para ajudar essa rosa do deserto a se desenvolver. Não mais do que isso, tá? E uma maneira mais interessante ainda de você diminuir o teor de matéria orgânica do substrato da sua rosa do deserto é você adicionar um pouco de areia grossa de construção, a famosa areia de rio, que você pode estar misturando ao substrato também, diminuindo o teor de matéria orgânica e aumentando a drenagem do substrato. Tá vendo? Olha, não precisa ficar preocupado com a marca do substrato, basta você saber como deve ser o substrato e entender o que é que você pode adicionar nele e o que é que você não pode estar adicionando ali naquele substrato da sua planta. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like, ó, curta esse vídeo aí, assim você ajuda o YouTube a entregar ele a cada vez mais pessoas.
Muito bem, agora sabemos como deve ser o substrato dessa rosa do deserto que você aí tem na sua casa. Deve ser um substrato que permita uma ótima drenagem. E como eu falei, um substrato que permite uma ótima drenagem, ele vai permitir com que você faça a rega da forma correta aí na sua rosa deserto. Porque eu vou mostrar para vocês duas formas de regar uma rosa deserto aqui. A forma errada e a forma correta. A forma errada seria mais ou menos essa aqui, ó. Muita gente faz. Coloca um pouquinho de água ali e acabou. Acha que já fez a rega suficiente. Tem gente que faz a rega até com um copinho descartável, uma xícara, e joga um pouquinho de água em cada um dos seus vasos. Não deve ser assim, tá? A forma correta de regar a sua rosa deserto é assim. Você vai jogar água nela toda, pelo menos uma vez na semana você lava ela completa assim, tá? E vai jogar bastante água nesse substrato aqui. E como eu disse, se você tem um substrato bom, isso aqui não vai ser problema. Ah, não estou jogando água demais. Você pode estar jogando água à vontade aqui, porque se o seu substrato é bom, a água ela vai sair logo aqui por baixo, ela não vai ficar presa, ela não vai ficar retida nesse substrato, e aí você não vai ter nenhum problema com podridão. Tá? O que acontece é que você só vai regar esse substrato aqui novamente, essa planta novamente, quando esse substrato estiver 100% seco. Tá? Então esse é o segredo. Você vai ficar observando essa planta, você vai enfiar o dedinho aqui e ver se o seu dedo sai sujo. Ó, se sai sujo é porque está úmido ainda, né? Então não precisa regar. Se seu dedo sai limpinho, você vê que está totalmente seco esse substrato, você faz a rega novamente, lavando toda a planta, lavando bem esse substrato, e você vai dar fornecendo a quantidade de água que ela precisa. Porque, gente, olha, uma das coisas que a gente admira muito na rosa deserta é o Caldex, não é? Então esse Caldex gordinho assim, ele é gordinho porque ele está cheio d'água. Então se você não fornece a quantidade de água que essa planta precisa, você vai ter um Caldex murcho, magricelo, molinho, porque ela não vai conseguir absorver a quantidade ideal de água para ela. Então você deve, sempre que você for regar, jogar água e abundância. Você não pode ficar fazendo isso sempre que o substrato estiver úmido, você tem que fazer isso sempre que esse substrato estiver seco. O problema é, tem gente que rega repetidas vezes quando ainda tem umidade no substrato, e isso vai alimentar aqueles micro-organismos que eu falei que vão causar podridão. Se você deixa esse substrato secar totalmente e faz a rega só quando ele estiver totalmente seco, você quebra o ciclo desses micro-organismos e dificilmente você vai ter algum problema com podridão. E você deve ter observado que eu falei para pelo menos uma vez na semana você lavar a planta toda, jogar água nela toda. Por quê? Porque uma planta limpa também é planta saudável, tá? Então aqui acumula poeira, acumula sujeira, e essa sujeira cria um ambiente favorável para o estabelecimento de pragas. Então se você quer manter suas plantas saudáveis, também mantenha suas plantas limpas. Então pelo menos uma vez por semana, lava ela bem, joga água bem nessas plantas aí. E muita gente pode perguntar, mas professor, não vai danificar as flores? Olha, a maioria das flores não danifica tanto com a água não, tá? Então você pode jogar bastante aí, porque é importante você manter as suas plantas limpas para você ter ali uma qualidade delas e você manter elas livres de pragas. E por fim, gente, eu deixo a adubação. E eu falo de adubação assim por último, porque se você dominar isso que eu já falei até aqui e não fizer adubação, muito provavelmente sua planta vai se desenvolver bem, tá? Só que a adubação ela vai otimizar o desenvolvimento dessa planta. Tá? Porque o próprio substrato ele já tem ali também micro-organismos que são benéficos, que vão produzir ali substâncias que vão ser importantes para a sua planta, que vão já, de certa forma, estar adubando ali a sua planta. Tá? Então muita gente, você deve até conhecer alguém assim, tem rosas do deserto em casa, nunca joga nada, adubo, nada assim, e as plantas estão sempre floridas, porque é um substrato bom, e o substrato por si só, ele já fornece nutrientes para a sua planta. Só que com o passar do tempo, esses nutrientes eles vão diminuindo. E aí que entra a importância da adubação. Então você fazer uma adubação periódica aí nas suas rosas do deserto, sem exageros, vai garantir que essa planta se desenvolva bem por muito mais tempo, tá? E eu recomendo sempre você utilizar um fertilizante que seja completo, tá? Um fertilizante que tenha um NPK
e tenha os micronutrientes. Tem várias marcas aí, de preferência solúvel, tá? Esses fertilizantes que você pode utilizar aí uma vez a cada 15 dias, e aí você dilui em água ou coloca direto no substrato e rega logo em seguida. Sem exageros, sempre usando em pequenas quantidades, você vai ver que essas plantas vão responder muito bem à adubação também. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.